Olá, diretores, coordenadores, professores, educadores em geral. Sou Rocimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cinep Paraná. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Nós estamos aqui, conversaremos um pouco sobre a escola nova e a reestruturação dos espaços pedagógicos. Vamos conversar um pouquinho com o arquiteto da Miró e Carvalho Isso. Arquitetura, Rafael Carvalho. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. E você? Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra para nós fazermos parte desse projeto. Puxa, que bom, Rafael. Que bom você estar aqui com a gente hoje. Então, assim, começa falando um pouquinho de você. Quem é Rafael Carvalho? Vamos lá. Então, sou arquiteto formado pela PUC Paraná. Já sou formado há uns 15 anos e desde então tenho meu escritório, até que ele chegou na Miró e Carvalho Arquitetura, que hoje desenvolve vários tipos de projetos, e dei aula um período na faculdade de arquitetura também, o que nos dá um know-how aí um pouquinho maior já para vendo os dois lados do balcão, né, tanto projetando como acadêmico, dando aula, para ter um entendimento melhor sobre essa questão dos projetos na área da educação. Ótimo. Rafael, nós acreditamos com certeza que salas de aula, espaços, digamos assim, de uma escola, são agentes motivadores, digamos assim, para os alunos, né? Então, nós queremos falar justamente um pouquinho sobre isso, da importância de fazer uma reestruturação nos espaços, digamos assim, na infraestrutura de uma escola. O que você poderia falar para a gente um pouquinho em relação a esses espaços, a questão do estímulo, o conforto para cada faixa etária, para cada segmento? Como que você vê a importância dessa revitalização? A gente teve essa questão agora da pandemia, né? Eu acredito que a escola está diferente, inclusive em relação à sua infraestrutura. Como que você está vendo isso hoje? Então, se nós formos pensar que a faixa etária que os alunos têm numa escola são muito variáveis, porque a gente começa desde das criancinhas ali com 6 anos, até menos, indo até o ensino superior, onde nós temos pessoas adultas. E cada uma dessas pessoas, cada faixa etária dessa, responde a um estímulo visual de forma diferente. E, então, nós temos que prestar atenção em o que a gente pode fazer para trazer esse estímulo. E nós vemos assim, quando nós tratamos de educação infantil, as crianças são motivadas muito são estimuladas, né, por cores primárias, que é o azul, vermelho, verde e amarelo. Se nós formos ver, todos os brinquedos das crianças têm essas cores. Então, nós temos que jogar com isso dentro dos espaços, claro, sempre com uma certa medida, para trazer esse estímulo para dentro da sala de aula. Nós não podemos simplesmente sair pintando todas as paredes coloridas, não é por aí. Isso envolve um certo tipo de projeto, até porque as cores elas têm um processo muito importante na cabeça das pessoas, que cada cor te remete a alguma coisa. Os tons de vermelho, que são mais quentes, acabam provocando uma certa excitação. Então, por isso que a gente vê até num campo não só educacional, mas por que tem vários restaurantes que são vermelhos, bordôs? Aquilo te estimula ao teu apetite, causa essa sensação. Então, a gente acaba pensando, isso daí numa área de refeitórios, de cantinas, de coisa assim, acaba sendo mais interessante a gente usar. O azul, ele é uma cor que ele te acalma. Então, isso para você ter numa sala de aula é interessante, porque ela te dá essa quebra. A gente não pode ter as crianças totalmente excitadas dentro da sala de aula, que senão o professor não consegue dar aula, né? Então, a gente tem, através dessa concepção das cores, a gente vai jogando isso, né? Isso seria a forma mais fácil de nós requalificarmos um espaço,
através das cores, que é um investimento até relativamente simples, onde você só envolve ou uma pintura, ou uma troca de uma cortina, de um tecido do mobiliário. Então, esse é um tipo de estímulo, Eu né? sempre digo que é um presente para as pessoas essa questão dos ambientes renovados, né? Isso seja na clínica, seja numa escola, digamos assim, o quanto isso é importante para as pessoas que estão ali no dia a dia, né? E após, no caso, quer dizer, nós ainda estamos na pandemia, né? Às vezes eu acabo esquecendo ainda, mas nós ainda estamos. Mas qual que é a tendência para esses espaços pedagógicos agora, né? Depois que nós passamos por toda essa trajetória em relação à pandemia, o que a escola pode fazer diferente para ser cada vez mais motivadora e estimular as crianças e até mesmo os professores, né? Porque eu acredito que um ambiente renovado, isso até para os professores é importante, não? Com certeza. Quando nós pegamos as duas faces da moeda, né, que são os estudantes e os professores e os demais funcionários das instituições de ensino, o que nós temos que pensar que isso a nível global, em qualquer uma isso são grandes empresas que também estão fazendo isso. Hoje a pandemia nos trouxe uma sensação de que, como todo mundo ficou em casa há muito tempo, as pessoas querem espaços mais humanizados, espaços que pareçam mais com suas casas, e não simplesmente aquela concepção antiga de escolas, escritórios, grandes espaços, aqueles corredores, aquela coisa meio ascética, assim. Isso está cada vez caindo mais e tem alguns estudos que provam que realmente as pessoas têm uma produtividade maior estando em espaços mais confortáveis e que não sejam engessados, como a gente está acostumado. Como até nós estávamos comentando antes de começarmos a gravar, eu estudei a vida inteira no mesmo colégio. E esse colégio foi todo esse período, desde que da época era o primário, né, até o segundo grau, sempre foi da mesma forma. Eles só trocavam uma cadeira que tinha quebrado, uma coisa assim. Então, aquilo era, por um lado, desestimulante, porque você não tinha... você só mudava de sala, você ia para uma sala num andar mais alto, mas todas tinham a mesma cara. Então, isso eu acho que acabava trazendo para o aluno um cansaço de, nossa, vai começar tudo de novo, a mesma coisa. Então, a gente vê, tem alguns projetos, principalmente fora do país, isso é muito, muito comum, onde, com o uso das cores também, vão se setorizando espaços. Então, você estuda, é como a gente está num estacionamento de um shopping, que num andar você para, é um estacionamento que é todo verde, no outro é todo azul, no outro e assim por diante. Isso te causa cada vez que você entra lá, você está se imaginando entrando num espaço diferente. E com a escola também acontece isso. Então, quando começa essa concepção dos espaços, de que nós temos uma visão de que nós vamos trazer a casa para dentro do espaço, e isso não é necessariamente, não, vou ter um sofá dentro da sala, não é isso. Mas é você ter algum tipo de conforto, essa humanização pode ser uma planta. Então, você tem, não é aquela salinha engessada, mas tem uma planta, tem alguma coisa que te remete, te traz algo do teu convívio residencial para dentro de uma sala. Isso tanto numa sala de aula como num ambiente corporativo, tem muito para os professores, algo que pode ser muito estimulante, a gente vê isso muito em empresas, que são os espaços de descompressão. Porque os alunos têm, na hora do recreio, eles têm o espaço de descompressão deles, que são as áreas, provavelmente as áreas externas, quadras, são as brincadeiras, essas coisas, então. Mas o professor não, ele vai para uma salinha de professores, que é mais uma sala igual à sala de aula, só com cadeirinhas e mesas, e fica preso ali. Então, a pessoa não se sente abraçado por esse ambiente, né? E isso vai gerando não seria um estresse, né? Mas vai gerando um cansaço de você estar sempre no mesmo tipo de espaço. Da mesma forma, eu sempre brinco, né? Nem que você mude os móveis de lugar, eu já digo, mas alguma coisa tem que fazer para todos se sentirem cada vez melhor, né? Com certeza. Mas em relação às escolas, eu sempre, no caso, eu já tive uma escola de educação infantil
E até eu digo que eu brincava de casinha o tempo todo dentro da escola, porque para mim a escola era imprescindível você sempre apresentar para os pais como se fosse um presente mesmo, né? A cada semestre, você nunca deixar a escola da mesma forma, né? Eu gostava de ver, digamos assim, para mim sempre isso, além do capricho, né, daquilo que você passa, digamos, para os pais, para as crianças também tem essa questão aí em relação ao estímulo. Em outras áreas de trabalho, eu vejo da mesma forma. Então, assim, hoje eu tenho uma realidade, por exemplo, do consultório, sempre, para você ter uma ideia, eu estou mexendo no consultório. E eu digo que é um presente para os meus pacientes e um presente para mim, né? Então, eu acredito que tem, assim, um impacto bastante grande, digamos, para todos, né? E quando a gente fala em conforto, estética e custo, como chegar assim a um modelo ideal de projeto? Então, nós temos que pensar assim, quando nós projetamos um espaço, seja qualquer tipo de espaço, existem várias condicionantes. O custo é sempre a maior condicionante, porque é muito simples a gente chegar e falar, não, vamos reestruturar uma escola inteira e pôr tudo o que há de melhor, mais estimulante aí no mercado, mas nós vamos barrar no custo com certeza. Então, nós temos vários tipos também de inserções que nós podemos fazer num espaço. Existem as reformas estruturais, que é você aumentar uma janela para ter mais iluminação natural, deixar mais agradável aquela sala, você pôr anteparos para resolverem essa questão solar. Às vezes você tem uma sala que pega muito sol, não é simplesmente ir lá enfiar um ar-condicionado e está resolvido. Não, tem vários problemas, o ar-condicionado vai acabar custando, consumindo muita energia, tem gente que tem rinite, tem gente que tem problemas, então você pode solucionar isso através da arquitetura. Só que são reformas, como eu acabei falando, estruturais. Vai envolver você pegar uma mão de obra especializada, fazer uma obra, muda aberturas, muda esses brises, que são o nome desses equipamentos, que nós colocamos para fora das janelas, que são como se fossem venezianas, para filtrarem esse sol. Mas isso demanda de tempo e custo. Como também nós temos essas outras reformas mais simples, como é uma pintura, é uma troca de um mobiliário. Hoje em dia, a gama de mobiliário institucional é muito grande. Tanto de tem diversos tipos de cadeira, com ergonomias diferentes, de mesas com formatos mais orgânicos, para sair daquela coisa da mesa quadradinha, que está todo mundo presa, mesas que são componíveis, e muitas escolas usam isso, principalmente fora. Tem alguns projetos que eram mesas, eu já vi, isso é muito interessante, eram mesas trapezoidais, que você ia unindo uma mesa a outra, elas formavam como se fosse uma colmeia, e você conseguia fazer com que os alunos tivessem uma interação quando elas estavam nesse tipo de formato. Assim, é um mobiliário que foi trocado. E isso, claro, quando elas voltavam para o formato tradicional, todas ficavam ali com a sua carteira, né, sem, como a gente está acostumado a ver, né? Então, esses são vários tipos de intervenções que a gente pode fazer num espaço. A questão de custo, o que a gente sempre recomenda para todos os nossos clientes, o principal é, primeiro, escolher um bom profissional, em quem você confie, que te passe uma certa confiança e que você tenha um jogo muito aberto, o empresário tenha um jogo muito aberto com o profissional, dizendo, olha, eu tenho um budget de tanto e eu quero fazer o melhor possível com esse budget. Então, esse profissional vai começar a dar várias soluções. Olha, então aqui, com esse budget, a gente vai intercalando, a gente pode aumentar essas aberturas, mas isso aqui custaria muito caro, então vamos usar essa verba só para uma troca de mobiliário, e vai ajustando isso para realmente chegar no melhor custo aí pro empresário, né? E toda essa parte de conforto a gente tem que analisar, principalmente questões climáticas, e isso varia muito de cada região do país que nós estamos. Curitiba é uma cidade relativamente fria. Então, quanto mais a gente tiver esses espaços voltados para o sol,
uma orientação solar mais favorável, vai ser mais agradável a pessoa estar dentro de uma sala. E isso também não é uma questão só, não, enfia a sala para o norte que vai pegar sol o dia inteiro. Também vai chegar num ponto, se for provavelmente ensino superior que você tem turmas à noite essa sala vai estar torrando, vai estar muito quente porque pegou sol o dia inteiro. Então, nós temos que ir buscando, isso a gente falando da parte construtiva, né? E buscando o que seria o melhor para uma implantação disso. Tem algumas atividades, como, por exemplo, um curso de arquitetura, que envolve desenho. O melhor tipo de iluminação natural para ateliês e para esse tipo de situação é a face sul, porque ela tem uma iluminação perene no dia inteiro. Então, você provavelmente vai gastar, você teria grandes aberturas, ali não pega sol, você tem uma iluminação natural muito maior, vai gastar menos com a iluminação artificial e vai ter uma sensação mais gostosa desse tipo de iluminação. Então, assim, esses são aspectos ambientais, né? Aí nós temos os aspectos que volta para o que nós estávamos falando de humanizar um espaço, deixar ele mais agradável, usar revestimentos que não tenham tanto eco, que não proporcionem uma reverberação sonora muito alta, para não ficar aquela coisa que parece que você está sempre dentro de um auditório, tornar esses espaços mais intimistas. Falando um pouquinho de tendências, né, daquilo, do que é moderno, o que é conservador, o que você vê na área educacional em relação às escolas. Você falou em termos de custo, eu acredito, às vezes o pessoal fala, puxa, mas para fazer uma revitalização, o gasto, né, o custo vai ser muito grande. Como que você, o que você pode falar para as escolas associadas ao Cinep Paraná? Quando a gente fala de educação infantil até o ensino superior, né? Nem 8 nem 80, mas o que é imprescindível uma escola estar atento dentro no que se refere à infraestrutura? Quanto à infraestrutura, o principal é ter um projeto global. O projeto é a parte mais barata do processo inteiro. Então, assim, o que a escola não pode fazer é pensar só em alguns ambientes. Você faz um plano global, é uma estratégia. Como é que eu vou mudar essa escola? Aqui eu vou pensar numa ampliação para esse lado, aqui eu vou reformar esses espaços, porque quando não é pensado globalmente, existe desperdício de dinheiro. Porque daí começa a acontecer a seguinte situação. A pessoa reforma uma sala, estraga outra. Reforma um refeitório, estraga uma outra parte, que era uma quadra. Daí vai mexer na quadra, estraga uma outra coisa. Então, esse é um grande problema. Então, quando nós falamos da execução de um projeto global, a pessoa consegue se programar para que lá, aonde ela vai começar. Fazer um projeto global não significa que você vai derrubar a escola inteira e fazer ela de novo, ou começar a fazer todos esses espaços simultaneamente. Mas sim, você tendo esse planejamento, você sabe que você pode isolar determinada área, fazer aquele espaço, aquilo está pronto, agora eu vou para o outro espaço, e ter um cronograma físico e financeiro para que a instituição consiga se capitalizar e fazer aquilo com o menor impacto possível. Isso é da mesma forma que um hotel trabalha. Um hotel não reforma todos os quartos ao mesmo tempo. Ele geralmente fecha um andar, ele reforma aqueles quartos, porque o hotel tem que estar funcionando, tem que estar tendo o fluxo, né? Ele ainda tem que estar gerando receita. E uma escola, nós não podemos esquecer que ela é uma empresa. Então, como ela tem que gerar receita, eu não posso inutilizar a minha escola durante 6 meses para ser reformada inteira, né? Então, você vai ajustando isso. Esse é a maior vantagem de você ter um projeto pensando nela como um todo. Perfeito. O que não pode faltar numa escola? Aos olhos da arquitetura, né? Aos olhos da arquitetura, hoje nós estamos acostumados muito com as escolas num padrão da década de 50, que são aqueles grandes corredores com salas para um lado, salas para o outro. E o que a gente vê hoje, que é uma tendência global isso, são esses espaços mais interativos. Nós não podemos esquecer que na década de 50 não existiam telefones celulares, a televisão era
mais ou menos. Hoje a gente tem todo esse estímulo digital, principalmente quando a gente fala de educação infantil. Então, nós temos que trazer isso para as escolas, com esse estímulo visual, essa questão de uma certa tecnologia aplicada. Eu, quando estudei, eu sou da época do retroprojetor. Isso não... E olha que eu não tenho tanta idade assim, né? Hoje, uma criança não sabe o que é aquilo, né? Ah, a sala toda escura. Então, você já tem equipamentos dentro dessas salas. E isso é uma coisa, a tecnologia tem que estar aliada, com certeza, e acredito que a gente deva até evoluir em breve para sistemas até mais de ponta, onde tenhamos aplicativos, coisas assim, dentro das escolas, né? Então, acho que a escola ela tem que ter um planejamento de evolução constante. Acho que isso que não pode faltar para uma escola. Tem um item que eu julgo bem importante, que é a questão das áreas livres, né? Das áreas externas. O que daria para falar um pouquinho sobre parque, sobre areia, sobre os brinquedos, né? Agora também com esse protocolo de biossegurança, eu acredito que até em relação à higienização disso tudo também ficou um pouquinho mais complicado. O que dá para facilitar? A areia, né? Existe, puxa, tem pais que não colocam em determinada escola porque ainda no parque ainda tem a areia, né? Então, o que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? As áreas externas são muito importantes, porque, como eu havia falado anteriormente, a área externa para a criança ela é o espaço de descompressão. É aquele momento que no recreio todas saem, o convívio entre elas está provavelmente nesses espaços externos, né? Então, o que a gente vê tem questões de arquitetura. Primeiro, nós temos que pensar muito bem nos materiais que são usados, visando segurança. Ninguém quer que o filho volte inteiro ralado para casa porque caiu, é um espaço que tem pedra brita, que tem asfalto. Então, hoje, no mercado, existe uma gama de materiais de revestimentos de piso, de parede, que tem essa preocupação e que são ecologicamente corretos. Isso é uma coisa que cada vez está mais em voga, essa parte da sustentabilidade, e que nós temos que pensar isso para essas escolas. Quando nós falamos de crianças muito pequenas, hoje existe aqueles pisos que são emborrachados, que é um piso muito mais macio para a área externa. Tem pisos que, além de terem essa conformação, eles são drenantes. Ou seja, nós teremos... Curitiba, que é uma cidade que chove muito. Nós não podemos pôr um piso lá totalmente impermeável, onde deu uma garoinha 1 hora antes do recreio, as crianças não podem sair porque está tudo alagado. Então, pisos que são drenantes, eles já chupam essa água e, num período muito curto de tempo, você está podendo usar aquilo ali. Então, isso é uma alternativa, né? Essa questão do verde, que vai humanizar os espaços e o contato com a natureza, isso é muito importante. Então, que as crianças vão estar brincando nesses espaços, vão ter uma certa interação, né, com sejam árvores, sejam plantas menores. Isso é importante, é interessante, vai humanizando os espaços. Os espaços de lazer esportivos, né, quadras e demais equipamentos. Isso segue agora me fugiu a palavra aqui, mas isso segue uma norma. Você tem uma norma de gradil, que isso vai ter a segurança, não pode estar adolescentes jogando vôlei numa quadra com uma criança de 6 anos passando em volta com o risco de levar uma bolada. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Geralmente, o principal dentro dessas escolas são setorizar esses ambientes. Então, são alunos mais velhos ficam em determinada área, os mais novos em outra, e você ter espaços que você consiga ir mudando eles. Nesse momento, provavelmente em escolas, quando você tem várias idades, são intercalados os intervalos, para não estar a criança grande com a criança pequena usando o mesmo espaço.
Mas então, interessante, como nós temos hoje cada vez menos espaço, os espaços estão mais caros, como que a gente pode transformar esse espaço da criança de 7 anos para o adolescente de 14 anos usar, não tendo um espaço para cada um? Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Criatividade aí. Criatividade Muita, né? toda. Deixa eu aproveitar que você fez um comentário aqui no nosso... Quando a gente estava conversando ali, você tem um bebê, né? Um bebê de Isso. quantos meses? 9 meses. Como que é o nome? Eduardo. Eduardo, tá. Então, me conte você agora enquanto pai e arquiteto, né? Quando você procurar a escola para o seu filho, né? Quando a gente fala em berçário, o que você vai procurar, digamos, enquanto pai e arquiteto? O que para você é imprescindível, por exemplo, no quesito em relação ao berçário? Eu sempre penso, agora falando como pai mesmo, né? Isso. Eu sempre penso na questão do atendimento. Eu acho que uma escola não é feita só de... Uma escola, uma empresa, só de estrutura, mas de todo esse atendimento que pode ser ofertado. E isso é a mesma coisa que quando nós vamos comprar, entra numa loja para comprar uma camisa, uma pessoa te atende muito bem, você vê que a pessoa tem um respeito por você. Eu acho que isso numa escola é muito importante. Qualidade no atendimento. Uma qualidade, você vê que os professores, os funcionários têm um carinho com aquelas crianças. Não estão ali só cumprindo um protocolo, não. Começou a chorar, embalei aqui, que é isso que o protocolo pede, tchau. Mas que vão começando a interagir com as crianças e, por consequência, com os pais. Eu acho que pensando hoje num filho de 9 meses, vai começar numa escola, eu pensaria nisso. Principalmente num atendimento, em segundo momento em infraestrutura e, óbvio, né? E daí no terceiro momento, o custo. Aí embasou tudo isso, vamos para o melhor custo-benefício, né? Perfeito. E o que não pode faltar nessa infraestrutura aos teus olhos? Eu acho que os espaços têm que ser confortáveis e puxar essa coisa que a criança tem em casa. Então, que é você ter um espaço estimulante, porque a gente vê hoje eu vejo como pai, eu não posso deixar meu filho, ele adora a TV, a galinha pintadinha, essas coisas da vida, né? Mas eu não posso deixar ele o dia inteiro na frente da TV. Ele para quando eu ponho ele ali, mas a gente sabe que tem que ter um certo estímulo, então isso tem que ter nas escolas. A gente não quer uma escola onde simplesmente deixa a criança na frente de um monitor, mas a gente quer que tenham certos tipos de brinquedos que estimulem a criança e não que seja só um passatempo, né? Esse que envolve essas relações psicomotoras que vão desenvolvendo isso. Isso eu acho muito importante, principalmente nessa fase deles muito pequenos. Perfeito. Piso, tem alguma dica de piso novo, digamos, para berçário? Seriam esses pisos emborrachados, né? Eles têm várias gramaturas, que é o mesmo piso que acaba sendo usado em academias, que até quando você joga um peso para não reverberar aquele barulho. Esse também é um piso que ele é mais macio, a criança não se machuca. Isso é muito bom. E fachada de escolas, é importante? Como que é? Com certeza. A fachada, vamos dizer que ela é igual a um vidro de perfume. Se você não vê o perfume, mas não sei o que tem ali dentro, mas você olha, de alguma forma, aquilo te encanta. Tipo, nossa, esse aqui deve ser bom. Então, a fachada ela tem esse primeiro impacto de trazer a pessoa para dentro da escola. Então, assim, como é que... Eu fico sempre imaginando, né? Eu ando muito pela cidade. Quando eu passo na frente de qualquer estabelecimento comercial, eu olho para aquilo e falo, que legal isso aqui, né? Se é um restaurante, esse lugar é bonitinho, eu quero entrar. Se é uma escola, ela funciona da mesma forma. Você olha, você vê aquilo, te desperta uma sensação de curiosidade, fala, não, esse lugar é bonito, deve ser bom. Então, você já está quebrando essa primeira barreira, né? Você está estimulando o pai a trazer, a pelo menos vir conhecer essa escola. Esses são os estímulos positivos. Excelente. O que seriam fragilidades que pudessem trazer o contrário? Estímulos negativos até para os pais. A falta de investimento na estrutura visual da fachada, ou aquelas questões, como nós estávamos falando, assim, dessas escolas que estão presas lá em 1950.
Tem muitos pais que já estudaram naquelas escolas e agora estão pensando em pôr os filhos na mesma escola. Mas às vezes o pai passa lá na frente e fala assim: nossa, mas eu estudei aqui há 40 anos Está e da é mesma igual, forma. tem essa mesma pastilha desde sempre. Acho que isso vai trazendo uma. Claro, eu acredito que é importante você não descaracterizar um espaço. Às vezes tem espaços que têm uma certa história, têm uma certa tradição, você não pode descaracterizar isso. Não é simplesmente transformar tudo num espaço novo. Mas você tem que mesclar essa história desse imóvel com tecnologias mais atuais. Então, eu acho que uma escola que a pessoa passa e está sempre defasada, tá com às vezes não é nem uma pintura feia, às vezes a escola está suja, tá? A fachada está suja por causa de poluição, uma coisa de Falta manutenção falta mesmo. manutenção. Eu acho que isso dá uma. A pessoa começa a olhar assim: mas se isso aqui não tem manutenção, como é que eu vou pôr? Como é que é lá dentro? Então, isso vai afastando, né? E é realmente, essa palavra que você falou agora é perfeita, é capricho. Tem coisas que é um cuidado, é o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa casa. Eu brinco, né? Às vezes é uma maquiagenzinha, é pouca coisa para deixar uma sala de aula encantadora, né? Exatamente. Perfeito. Rafael, o que você poderia deixar para a gente aqui? Algumas dicas que você considera como sendo importantes no momento que nós estamos hoje, para que a gente considere realmente a escola nova. Eu acho que o grande momento que nós estamos vivendo, realmente assim, repetindo isso, né, é trazer esses espaços mais humanizados para dentro das escolas e esse pensamento constante de como estimular. Isso não é uma... E ele é sem... Isso é um processo, isso não é algo que tem um fim. Então, nós não podemos pensar assim, não, eu vou fazer tal intervenção na minha escola e nunca mais vou falar nisso. Não, a gente sempre vai ter uma tecnologia nova, um método de ensino novo que vai começar a impactar cada vez mais na gente. Isso me fez lembrar de um projeto, uma vez que isso até na faculdade nós fizemos, projeto de escola, onde, para a gente quebrar essa coisa do grande corredor com todas as salas, foi proposto que fosse feita uma vitrine de todas as salas para o corredor. E nessa vitrine ficavam todos os trabalhos daquela turma. Então, você passava por esses corredores, você via inúmeros trabalhos. Tinham maquetes, tinham cartazes, tinham várias coisas. E isso era uma coisa muito estimulante, porque a pessoa, o aluno, ia vendo, né? Ela é viva. Então, você vai vendo o que está acontecendo e gera aquela curiosidade. Nossa, lá na frente, o pessoal do 7º ano fez tal coisa, olha que legal. Então, isso é uma coisa estimulante e era uma coisa relativamente com custo baixíssimo. Você só estava fazendo um expositor de vidro cheio de coisas ali dentro. Na faculdade de arquitetura, a gente tem muito isso, porque você tem espaços onde estão expostas várias maquetes. Isso está nos estimulando já na fase adulta. Então, você está vendo... Nossa, você está ali no 1º ano fazendo uma casinha pequenininha, mas você está vendo que tem uma maquete de um hospital ali, que já é uma coisa maior, mais interessante. Então, tem uma certa troca, né? E eu acredito que em todos os outros cursos a gente também consiga ter esse tipo de relação, né? Rafael, quero agradecer a você pelos teus conhecimentos aí, por ter compartilhado com a gente algumas dicas, né? E ainda peço para você agora uma mensagem aí às nossas escolas associadas ao Cinep Paraná. Bom, eu agradeço o convite, né? Para nós é sempre muito interessante poder agregar, ainda mais tratando dessa parte de conhecimento, eu sou de uma família de professores, então assim, meu avô foi professor, minha mãe, então assim, isso sempre foi muito presente na minha casa. E eu acho que a educação é a única coisa que resolve o nosso problema estrutural como país, não simplesmente educação formal, mas a educação de modos, né? Então, eu acho que isso é o jeito como um pai ensina que o filho deve se portar junto a um professor, o respeito que o professor tem pelo aluno,
ali dando aula. Então, acho que isso é a minha mensagem, realmente seria que nós vivemos numa mudança constante e a gente tem que estar atento para isso, sempre evoluindo. Que mensagem bonita. Nós agradecemos mais uma vez para você, agradecemos ao Rafael Carvalho, a sua esposa também, né? A Gisela Miró, né? Que é da Carvalho e Miró e Carvalho Miró e Arquitetura. Carvalho Arquitetura. Agradecemos a todas as escolas do Cinep Paraná que aqui nos assistiram hoje e até o próximo evento do Cinep Paraná.